A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao canal Detonando Geek. Esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que escova um pouco mais de bits. O objeto de estudo hoje aqui é The Callisto Protocol, um novo game de horror survival desenvolvido pela Krafton, um estúdio que está por trás de um jogo muito conhecido chamado PUBG. Esse jogo também chama muito a atenção pela sua concepção muito parecida com Dead Space, pelo que a gente vê nos trailers. Não é à toa, o co-fundador, o co-desenvolvedor, perdão, de Dead Space trabalha também no projeto e é claro, é óbvio, é lógico, o mais estranho, ou melhor, o mais impressionante desse projeto é que ele se autodenomina pela Krafton Studios como o primeiro game AAA, um Quad A, ou seja, algo acima do AAA. As convicções de desenvolvimento desse jogo estão em cima ao máximo do fotorrealismo que eles conseguirão trazer para consoles e PCs no final do ano. Sim, ele tá para 2022. Isso é, se não acontecer notinho no Twitter de adiamentos. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. E se você curtiu demais mesmo e quiser dar aquele apoio pro nosso trabalho, deixa um valeu aí também, o coraçãozinho. Eu tô aprendendo a fazer. Tá quase, um dia eu consigo fazer. E é isso aí. The Callisto Protocol, como eu já disse, o AAA. Deixa eu explicar essa história do Quad A, porque ela parece ser meio estranha, parece ser tirada aí da mídia, do YouTubers. Não, o próprio estúdio colocou à disponibilidade essa informação em um relatório para investidores, ou seja, onde ele mostra a apresentação de resultados, como estaria desenvolvendo esse jogo como o primeiro Quad A, ou Quad A. Exatamente. Dessa forma, o jogo tem um princípio de expor o máximo de qualidade visual possível. Essa é uma meta, não só isso, como também variações de mecânicas de combate. O estúdio diz que tenta fazer algo diferenciado. É claro que pelo trailer a gente não consegue observar a mecânica, mas o visual a gente consegue muito bem. Uma coisa The Callisto Protocol tem a favor dele: ele é um jogo de horror survival, ou seja, ele é um ambiente escuro com cenas controladas, provavelmente linear, não se trata de um mundo aberto, onde claramente tem nula ou pouquíssima exposição ou necessidade de iluminação global, aquilo que é um peso grande no desenvolvimento de jogos, mesmo dos jogos de nova geração, com novas tecnologias que dão um pouco mais de performance. Isso quer dizer o quê? A concentração de desenvolvimento é em relação aos ambientes onde você está dentro da prisão Callisto, que é o enredo de Jacob que vai aí te levar a todo essa trama de terror onde alguns prisioneiros, funcionários dessa prisão viram monstros, enfim, foi o que eles revelaram até agora. Isso por si só é muito bom, porque se a gente for olhar o lado primitivo de um shader, de como é processado um quadro numa GPU, o preto é o false, ou seja, preto é a ausência de cores. Então, quanto mais escuridão nós temos no jogo, menos trabalhos de shaders nós temos, ou seja, dá para aumentar e dar aquela upada nas malhas 3D e detalhes, que o estúdio está fazendo muito bem. E não só isso, vamos começar com o sistema de iluminação. Aparentemente os caras manjam demais de iluminação, todas as iluminações internas, provavelmente estáticas e direcionais, como você pode ver em Eye da Luz, ela se mantém muito boa a propagação de uma fonte mínima, onde ele consegue espalhar suavemente essa propagação de luz do ponto de origem até mesmo a parte de maior sombreamento. Até mesmo quando dá as colisões dos visuais effects, dos disparos, você pode perceber que tudo ecoa suavemente e uma transição de mais realidade nesse transporte de luz. A gente não pode afirmar, provavelmente eles estejam trabalhando com Ray Tracing, algumas variações dessa iluminação direcional nos setores internos, o que não é também difícil de imaginar, mesmo porque esse trailer está rodando
rodando no PlayStation 5, segundo foi a apresentação do State of Play, e tá rodando a 30 quadros por segundo, ou seja, deve ter uma consumação sim de Ray Tracing, mesmo porque a gente vê a propagação de uma fonte pequena sendo refletida e propagada suavemente por todo o ambiente. E não só isso, a luz está nos locais certos, na hora certa, e você verifica como toda essa posição ambiental que eles estão fazendo com esse sistema de iluminação tá muito legal de verdade. Isso deve dar um trabalho desgraçado, porque quando você tem uma fonte de iluminação global mapeando e colocando todo o mapa como um lumen gigantesco, por exemplo, da Unreal Engine 5, tudo fica um pouco mais fácil, você não tem que se preocupar com tantas coisas. Agora, quando você faz iluminação estática, posicional, direcional, tudo acaba sendo um trabalho muito mais artesanal. E parece que os caras estão focando nisso para trazer esse grau de realidade. Só um adendo aqui, uma coisa interessante, Ray Tracing também deve estar sendo utilizado bastante para oclusão de ambiente, mesmo porque sombra é o nome desse jogo no sentido de design visual. Tem muita sombra, tem muita escuridão à sua volta, tudo isso pode trazer uma atmosfera de tensão. Mas a luz ajuda demais, e a luz é um dos principais componentes do desenvolvimento para você trazer beleza, realidade, trazer mais uma simulação real para o player, mas sem modelos 3D muito bem trabalhados, isso realmente ajuda, mas não é tudo. E parece que os caras também estão trabalhando muito nisso. Esse é um rosto aí do personagem Jacob, o personagem principal, provavelmente, do game. Dá uma olhadinha nele, como o nível de detalhe e principalmente viscosidade da pele e até mesmo o suor sendo transferido aí e passando pelos poros. Aí você vê que fica uma certa resistência na pele, e isso acaba sendo bem realidade. Os pelos também faciais estão muito bem implementados. Com uma comparação rápida entre três personagens que atualmente são de tech demos da Unity, da Unreal Engine, foi criado até mesmo pela The Coalition para fazer testes e tech demos na Unreal Engine 5, dá uma olhada aí, você já tá vendo a comparação. Até mesmo batendo o olho, parece que The Callisto Protocol superou até mesmo os MetaHuman, a Unity e até mesmo o que a The Coalition fez. É claro, é óbvio, é lógico, nós estamos falando que tá faltando materiais nesses outros personagens que estão dentro de Callisto Protocol, mas é muito realista, e realista de verdade. Pensando que tudo isso tá rodando em engine, é muito interessante, ou seja, não é um processo pré-renderizado. Aliás, isso com certeza é uma cinematic, mas também a gente vê isso durante o gameplay, principalmente nos combates, os monstros chegando próximo, as costas do protagonista também aí muito bem visível, grande, ou seja, o modelo 3D não quebra a sua performance em relação à cinematic, em relação ao próprio gameplay. E não é só na modelagem 3D de humanos que o estúdio tá mandando bem. Dá uma olhada nas modelagens deles de ficção, ou seja, os monstros na tela. Dá uma olhada no detalhe da boca dessa coisa grotesca aí, desse monstrão aí que aparece, e você vê um nível de detalhe, colocando AIDA contornos, a gente verifica a insanidade de detalhes desse modelo 3D concepcionado, pensando que isso é uma cena de transição exatamente do modelo de gameplay do jogo. É bem impressionante esses níveis. É claro, é óbvio, é lógico, como eu disse, tudo favorecido pela escuridão à volta. Então, as cenas, o ambiente em si, por se tratar de um ambiente futurista 300 anos, dentro de uma prisão, isso ajuda o desenvolvedor a não ter que criar tanta atmosfera à sua volta. E ele se dedica bastante aos elementos principais, que são NPC, combate e visuais desses NPCs, no caso, o protagonista e os NPCs de ataque e os monstros. Legal e bacana, né? Nem tudo são flores, é claro, é óbvio, é lógico. A gente percebeu que não se trata de um exclusivo de nova geração, e sim um cross-gen. Existe aí uma expectativa também da comunidade, inclusive da mídia, que ele seja já convertido, ou já está na Unreal Engine 5, o que realmente é possível, mas eu acredito de verdade que não. Um jogo para lançamento agora em dezembro de 2022, e se não houver adiamento, é um risco grande fazer uma migração enorme dentro de uma nova engine gráfica. Então é muito provável que ele continue na Unreal Engine 4, deve ser a versão 4.26, 4.27 as mais atuais, mas ele não deve migrar nesse momento para a Unreal Engine 5. Para conseguir essa exposição, e se ele não migrar para a Unreal Engine 5 de
bastante polígono dos modelos 3D, provavelmente o jogo utilize as funções de Mesh Shader, tecnologia da NVIDIA, disponível para DirectX 12, Vulkan e outras APIs gráficas. Isso ajudaria no comportamento e exibição dos polígonos desses modelos, muito detalhado na tela. Isso se eles não migrarem de verdade para um Unreal Engine 5. Mas, como eu disse, de verdade, eu acho que não rola. É um pouco arriscado. Se eu fosse o desenvolvedor, não o faria. A não ser que eles estão extremamente confiantes, confia no taco. Vai ter que retestar tudo, mudar de engine. Então, talvez vinha na 4, mas mesmo assim é bacana e legal. O CrossGen atrapalha? Não atrapalha? Talvez na arquitetura de loading do jogo é algum de tá pegando bastante o CrossGen, né? Ele não tá atrapalhando muito na exposição gráfica, mas ele atrapalha na arquitetura de carregamento. Enquanto tem CrossGen, dificilmente os desenvolvedores vão tentar usar soluções diretas de transmissão de I/O dos SSDs, porque nos HDs mecânicos da old Gen acaba sendo problemático. Ou eles decidam fazer duas versões distintas, o que é claramente o dobro de trabalho, o dobro de custo. Mas para quem está pensando em fazer um Quad A, talvez isso não importe, talvez sejam duas versões distintas. É muito promissor, The Callisto Protocol, é muito promissor, a ambição gráfica também. Chega a 4 A's? Um Quad A? Bom, a gente vai descobrir no lançamento, em futuros trailers que devem sair desse game. Mas, de cara, para quem gosta de gráficos e tá esperando alguma coisa acima da expectativa, fica no radar de Callisto Protocol. Pode atender a sua necessidade. Pode. A indústria de games não dá para confiar muito, não. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.